O sucesso no plantio de árvores na integração lavoura-pecuária-floresta na Amazônia exige o cumprimento de várias etapas. Vamos saber agora todo o processo na capacitação tecnológica. Olá, eu sou Ana Karina Salman, pesquisadora da Embrapa Rondônia, e nessa aula nós vamos falar mais especificamente sobre as etapas que a gente deve considerar no planejamento para a implantação de sistemas silvopastoris, com ênfase no plantio das espécies arbóreas. Só relembrando que a arborização de pastagem ela é uma estratégia para a implantação de sistemas silvopastoris permanentes, representados pela associação de árvores e pastagens em que se estabelece benefícios mútuos entre os componentes do sistema. As principais vantagens da arborização de pastagens é porque esse tipo de sistema confere maior sustentabilidade ao sistema como um todo e possibilita conciliar a produção de animais, madeira, frutos e outros bens e serviços na mesma área da propriedade. No planejamento da implantação de sistemas silvopastoris, a característica da área a ser convertida deve ser bastante considerada, principalmente quando a gente pensa em características de relevo, tipo de solo, clima e de vegetação. E uma outra característica que deve ser considerada no planejamento é a finalidade do sistema, já que esses sistemas eles podem ter diferentes finalidades. O produtor pode pensar em implantar um sistema silvopastoril, ou pode estar pensando em arborizar a sua propriedade, visando diferentes finalidades, como, por exemplo, serviços ambientais, né? Ou seja, o provimento de sombra, fixação biológica de nitrogênio no solo, o enriquecimento do solo das pastagens, ou ele pode estar pensando na produção de madeira para uso futuro em construções rurais na propriedade, tais como cercas, currais, moradias, ou também para a produção de madeira comercialmente, para atender diferentes mercados, como energia, papel, celulose, madeira laminada ou moveleira de luxo. Então, se a gente vai definir como planejar a implantação de um sistema silvopastoril, antes de tudo, é preciso ter um bom conhecimento sobre as características, principais características da propriedade e a principal finalidade, qual é o objetivo final na implantação desse sistema. Os métodos mais utilizados para a implantação de sistemas silvopastoris são a condução da regeneração natural, plantio de mudas em pastagens já estabelecidas ou a implantação via a integração lavoura-pecuária-floresta ou sistemas agro-silvopastoril. Falando mais especificamente de cada uma dessas metodologias ou técnicas, a condução da regeneração natural é o considerado método mais econômico para a implantação de um sistema silvopastoril ou de um sistema de arborização de pastagens. Só que a eficiência da implantação desse sistema através dessa metodologia, ela depende de alguns fatores, como a existência de um banco de sementes viáveis no solo, é preciso que haja condições favoráveis para a germinação e crescimento das espécies arbóreas, né? Principalmente quando a gente considera a competição com plantas forrageiras. Então, se é uma pastagem já formada, e se for formada principalmente com as braquiárias são extremamente agressivas e competitivas. E aí essa competição pode desfavorecer o crescimento da espécie arbórea. A resistência a danos causados por animais, então a gente sabe que no início do estabelecimento das espécies arbóreas, os animais podem causar injúrias, né, às plantas jovens, e também o reconhecimento correto das espécies arbóreas quando elas ainda são jovens, para saber se realmente aquela espécie arbórea, aquela regeneração que está sendo observada ali no pasto, é de uma espécie que seja favorável
para ficar e compor um sistema de pastagem. Uma outra técnica é através do plantio de mudas em pastagens já estabelecidas. Nesse caso, né, existem algumas limitações, porque no estabelecimento de mudas de essências florestais, a baixa fertilidade do solo, né, se for um solo formado com pastagens há muitos anos, e se essa pastagem já está em algum processo de degradação, isso já demonstra que o solo está empobrecido. E isso pode não favorecer o estabelecimento inicial das espécies arbóreas. A competição com a gramínea forrageira também é uma limitação para o crescimento da espécie arbórea. A necessidade, então, de fazer correção da fertilidade do solo, isso quando a gente considera, então, as propriedades localizadas na Amazônia. Eu vou falar mais especificamente do estado de Rondônia, onde o preço de insumos, de adubos e fertilizantes, de calcário é extremamente elevado, e isso encarece muito o estabelecimento e a implantação desses tipos de sistema. Há necessidade também de se fazer a proteção das mudas, né, e o coroamento e adubação de cobertura das plantas na fase de estabelecimento. Então, eu acho que uma das maneiras mais complicadas seria essa situação, principalmente quando a pastagem está produtiva, em que a competição das espécies arbóreas com a gramínea forrageira é bastante desleal. Nessa publicação, que é de autoria do pesquisador da Embrapa Acre, o Tadário Camel de Oliveira, ele sugere, em casos em que a pastagem possui tocos de árvores remanescentes, ele sugere a plantação das espécies arbóreas nesse toco, e aí os tocos serviriam como uma proteção para a espécie arbórea, e aí nesse caso haveria uma economia, pelo menos na necessidade de proteção, o gasto com cerca para proteger a muda no estágio inicial seria mais reduzido. O plantio das espécies arbóreas, quando a pastagem está em algum grau de degradação, ela pode ser feita, né, utilizando o uso de culturas de ciclo curto nos primeiros anos da pastagem, né, que seria o principal objetivo da integração lavoura-pecuária-floresta. O uso da cultura anual, né, nos primeiros anos de formação, teria o principal objetivo de reduzir o custo com a reforma ou com a renovação do pasto. E aí o planejamento pode ser feito pensando-se também em aproveitar para a introdução das espécies arbóreas. As vantagens de se implantar sistemas silvopastoris via integração lavoura-pecuária é porque, nesse caso, não há necessidade de proteção de mudas. Há menor competição com a gramínea, há uma diluição nos custos com o preparo e a adubação do solo, né, devido à renda que pode se tirar com a produção da cultura anual nos primeiros anos. Né, e ocorre maior porcentagem de sobrevivência, maior altura de plantas e diâmetro do tronco, né, a diâmetro à altura do peito, nos primeiros anos após o plantio. Isso foi observado num estudo que foi realizado sob a orientação do Tadário, lá em Rio Branco, né, no Acre. 2 alunos dele foram orientados dele e observaram, né, que quando as espécies arbóreas eram introduzidas na área via integração com culturas anuais nos primeiros anos, o desempenho das espécies arbóreas era melhor. Aqui é uma foto, né, que foi retirada de um livro publicado pelo Porfírio, né, que é pesquisador da Embrapa Florestas, mostrando o plantio de eucaliptos em pastagens, né, já formada, né, de braquiária,
em que foi feita a recuperação via integração lavoura-pecuária-floresta, né? E aí, nesse caso, como nos primeiros anos foram plantadas culturas anuais, não há necessidade de proteger as linhas de plantio. Então, nos primeiros anos, enquanto as árvores estão crescendo, né, estão se estabelecendo, é necessário fazer as capinas, os coroamentos, a adubação de cobertura, é necessário ter o cuidado com as espécies arbóreas. Mas aí a área está sendo utilizada nesses primeiros anos com culturas anuais e aí você não precisa isolar para que os animais não tenham acesso e causem injúrias às plantas. Então isso pode haver uma economia tanto com cercas quanto através da retirada de renda com a cultura anual. Mas no caso da gente precisar fazer o planejamento de implantação de um sistema silvopastoril com o plantio de espécies arbóreas, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na escolha das espécies que vão compor esse sistema. Então, além de considerar as características da propriedade, a gente também tem que pensar, de acordo com a finalidade da implantação do sistema, quais as espécies que vão compor esse sistema. No caso das espécies forrageiras, a gente tem que pensar que essas espécies forrageiras elas têm que ser resistentes ou tolerantes ao sombreamento. Então, elas têm que estar também adaptadas ao clima da propriedade, né, e ao tipo de manejo, né, como que essa forrageira vai ser manejada dentro do sistema. No livro publicado pela Embrapa Floresta, né, pelo Porfírio, existe uma tabelinha com algumas espécies forrageiras que são mais tolerantes ao sombreamento de pastagens, né? E lá em Rondônia, mais especificamente, foram desenvolvidos estudos pelo Newton Costa, em 99, foram publicados em 99 e 2001, em que foi observado que o capim umidícola, né, o quicuio da Amazônia, o capim marandu e o capim pojuca foram as espécies mais tolerantes ao sombreamento de eucalipto e de seringal adulto. Com relação à seleção ou à escolha de espécies arbóreas, a gente tem que considerar somente aquelas características que eu já havia citado na aula anterior, né, e que agora eu volto a falar com vocês. Então, é importante que a espécie arbórea não produza frutos tóxicos, né, não produza efeitos alelopáticos que impeçam o crescimento do capim sob a sua copa. Essas espécies arbóreas, a espécie arbórea, ela tem que ser adaptada às condições ambientais e condições de pastagem, né? A copa, a arquitetura da copa dessa espécie, ela tem que permitir a passagem de luz e, ao mesmo tempo, prover sombra para os animais. E deve ser uma espécie de crescimento rápido, preferencialmente perennifólias, que não percam folhas ao longo do ano. Outras características que também devem ser consideradas na espécie arbórea, ela tem que ser resistente a vento, apresentar frutos com potencial forrageiro, ela tem que ter uma adequada capacidade de rebrota, ou seja, essa capacidade de rebrota nem pode ser tão elevada ao ponto dela se tornar uma invasora na pastagem e nem tão baixa ao ponto de dificultar a produção de mudas, né? Então, ela tem que ter uma capacidade de rebrota mediana, né? Se ela for uma leguminosa fixadora de nitrogênio, é uma característica de extremo interesse para a arborização de pastagem. Ela deve ser de crescimento rápido e com práticas silviculturais conhecidas, com potencial econômico. Então, se ela tiver, né, se ela produzir algum produto que tenha poder econômico, isso é bastante interessante. E ela pode ser também considerada de uso múltiplo, ou seja, produzir madeira, fruto, forragem, sombra, né?
Então, essas são as principais, fazendo um resumo das principais características que a gente deve considerar na escolha da espécie arbórea. Com relação ao delineamento ou o arranjo que a gente faz das espécies arbóreas no sistema, existem várias opções. Eu vou citar aqui somente as possibilidades que existem. E é lógico que a disposição das árvores no sistema depende muito da finalidade do sistema. No caso de se utilizar a estratégia de integração com lavoura, sugere-se que o plantio seja feito no sentido leste-oeste, para que as espécies arbóreas, depois que começam a crescer, elas não sombreiem essa área aqui, que a gente chama a área do subbosque, né? que é na entrelinha de plantio das espécies arbóreas. Se o plantio é feito nesse sentido, isso garante que a cultura que vai ser plantada aqui nessa área, ela não vai sofrer o sombreamento pelas árvores. Né? Os espaçamentos que são sugeridos, nesse caso, são de 2 por 5 entre plantas na linha e de 8 até 30 metros entre linhas. Tá? Então, isso também depende realmente se vai ser feito, se vai ser utilizado alguma lavoura, que tipo de lavoura, que tipo de maquinário vai precisar entrar nessa área. Então, aí isso define os espaçamentos. Né? Uma outra possibilidade é fazer o plantio das espécies arbóreas em linhas duplas. E aí, a gente sugere, né, como espaçamentos, 3 por 2 ou 3 por 3, e nas entrelinhas das fileiras duplas, entre 10 e 50 metros, que é essa área aqui. Né? Mas muitas vezes o próprio relevo da propriedade não permite que você planeje um plantio das espécies arbóreas no sentido leste-oeste e em linha simples ou em linha dupla. Porque em terrenos muito acidentados, é preciso que se pense na necessidade de fazer o plantio em curvas de nível, visando a conservação do solo. Né? Aqui é um exemplo de um croquis de planejamento de plantio. Né? Esse plantio foi feito numa área de pastagem lá na Embrapa Rondônia, em que foi plantado leucena e samânia. Né? E elas o planejamento foi feito para que o plantio delas fosse realizado em curvas de nível, já que era uma área que apresentava declividade.